Estamos no stand da Yamaha, aqui no Salão de Milão, no EICMA 2021, depois de uma ausência devido à pandemia no ano passado. Estamos com o Filipe Almeida, da Yamaha Motor Europa, sucursal de Portugal. Começo por dar-lhe para já os parabéns, porque em termos desportivos foi um ano muito bom para a Yamaha, vários títulos conquistados. Sim, sim. Foi um ano, acho que foi um ano fora de série, porque já há muito tempo que nós não combinávamos na mesma época, no mesmo ano, a vitória em MotoGP, em Superbike, Super Sport e em motocross também. Portanto, foi realmente um ano como já não acontecia há uns bons anos. Foi um póquer, podemos dizer que foi um póquer este ano. Em termos de novidades, a Yamaha também ao longo do ano foi apresentando algumas das suas novidades e acabou por não trazer nenhuma surpresa, como é habitual, para a feira. Portanto, todas as novidades que a Yamaha tem para o ano 2022, nós já as conhecemos. No caso específico do nosso mercado, pode falar acerca dessas novidades e a sua importância no mercado nacional? Na prática, nós fomos optando por ir lançando algumas das novidades que iríamos apresentar aqui fisicamente ao longo do ano e fizemos-lo até porque, apesar de estar certo que iria haver esta edição do EICMA, havia sempre uma certa incerteza à volta da realização ou não, que poderia à última da hora haver algum volte-face, digamos assim, e não se realizar. E de facto nós optámos por essa estratégia de ir apresentando as diversas novidades, digamos assim, ao longo do ano. Por outro lado, muitas destas novidades verdadeiramente são, em alguns casos, exceção feita à R7, que é uma moto completamente nova, à renovação completa da T-Max, que também assume uma preponderância muito grande na nossa gama a nível europeu e também em Portugal. As outras novidades que nós fomos apresentando, a MT-10, a XSR 900, são motos que já existiam e que, mercê da evolução com a versão Euro 5, foram agora apenas e só apresentadas aqui por ocasião do EICMA. Claro que no topo disto tudo está uma moto ou um protótipo que para nós é um protótipo que é um modelo que nos é muito caro, que é a Tenere 700, e que nós apresentamos aqui numa versão mais aventura de proporcionar viagens mais longas e com maior pendor ainda mais de aventura do que aquilo que a versão que já comercializamos atualmente tem. E realmente, enfim, acho que de uma forma geral cumprimos com aquilo que era pretendido relativamente aqui à vinda ao EICMA e, enfim, vamos agora aguardar, mas de uma forma geral, para o nosso mercado eu diria que a Tenere 700, a nova versão e a R7 são dois produtos, juntamente com a T-Max, dois produtos nos quais nós temos grande expectativa relativamente ao mercado nacional. O nosso mercado, que pendeu de há uns anos para cá muito para a categoria 125 cm3, pelas razões que nós conhecemos, a Yamaha tem também uma gama bem completa nessa categoria, com novidades também este ano, nomeadamente a XSR 125. Que foge do âmbito das scooters, são muito populares, mas as motos de caixa de velocidade também têm o seu espaço no mercado e este foi também uma apresentação importante. É verdade, e no caso de Portugal é um dos mercados a nível europeu onde o equilíbrio entre as scooters 125 e as motos com caixa 125 é mais nivelado, porque na maior parte dos casos, por exemplo em Espanha, o mercado de 125 é 70% scooters e 30% motos com caixa. E no nosso caso não, no nosso caso atualmente é praticamente 50-50. Tem anos em que vai variando, oscilando um pouco, mas neste momento é 50-50. E realmente a XSR 125 é um modelo muito interessante, muito jovem, mas ao mesmo tempo com aquela imagem um pouco vintage, que vai muito ao agrado de uma determinada faixa de clientela, que tem crescido muito nos últimos anos e é um produto que desde que o lançámos tem tido muito boa aceitação. Portanto, é também um produto no qual apostamos para poder continuar a cimentar a nossa posição no mercado de 125. Toda esta situação que vivemos da pandemia foi complicada em termos laborais e de fabricação e tudo mais, com as fábricas paradas. Entretanto, o mercado parece ter recuperado e afinal o ano 2021 está a ser um excelente ano, e falo concretamente do mercado português. Sim. Está a ser um excelente ano. O que se está a passar, de resto, no mercado português é também um pouco o espelho daquilo que se está a passar a nível europeu. E de facto houve um grande boom que já se assistiu em parte do ano passado e que este ano está ainda a consolidar-se mais. Porque, na realidade, este ano o mercado tem vindo a crescer
apesar de ter tido ali alguns momentos do ano até sensivelmente fim de agosto, em que estava em terreno ligeiramente negativo face ao ano passado. Mas estamos, por exemplo, agora em outubro, tivemos um outubro fortíssimo em relação, com mais 20% de crescimento em relação ao outubro do ano passado, que já tinha sido forte, e novembro está ainda mais forte. Isto, de facto, numa situação em que a maior parte das marcas tem tido enormes dificuldades para abastecer o mercado. E, portanto, a pergunta que se coloca era exatamente o que é que poderia ser, em condições normais, e se de facto não tivesse existido e não estivéssemos todos condicionados pela falta de componentes, matéria-prima e tudo aquilo, e até da parte do ponto de vista logístico, tudo aquilo que tem complicado mais a vida, de uma forma geral, a todas as indústrias e, em particular, aqui no nosso caso, a indústria das duas rodas. E se bem me recordo, a Yamaha foi especialmente afetada devido àquele célebre incidente no canal de Suez que trazia motos para o mercado europeu. Sim, é verdade. Isso acabou por afetar, porque estamos a falar de uma quantidade ainda substancial de motos e isso afetou. Naquele navio e vinha uma quantidade significativa de motos, eu não vou dizer quantas, mas eram uns milhares. Não só motos, também motores fora de borda, ainda mais do que motos, e uma série de componentes que nós importamos da Ásia, não é? Do Japão, da Indonésia, para abastecer o mercado europeu e até para abastecer a fábrica que temos em solo europeu, em França. E realmente, enfim, foi um daqueles anos em que tudo o que poderia correr mal, correu verdadeiramente mal e tudo se alinhou para que, de facto, as coisas se complicassem. E não tem sido fácil, nós temos tido uma limitação muito grande este ano, mais até do que o ano passado, em conseguir abastecer o mercado, e no fim deste ano iremos fazer um ano em tudo idêntico, muito semelhante ao do ano passado, mas não temos dúvidas que pelo caminho perdemos uma grande possibilidade de poder fazer crescer bastante, dentro daquilo que já eram as nossas expectativas, a nossa oferta e a nossa base de clientes em Portugal. Isso é indiscutível. Muito obrigado. Bom salão e esperamos mais novidades para o próximo ano e que vão haver com toda a certeza. Este crescimento. Vão haver com toda a certeza. Obrigado.